Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês, da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste último dia, dia 30 de abril de 2023, partilhar com vocês uma palavra poderosa, uma palavra terrível, que o Espírito do Senhor Jesus me deu alguns dias atrás. É bem verdade que eu, tranquilamente, como sempre, a meditar na palavra do Senhor, o Espírito ele veio, falou comigo, ela disse: olha, filho, eu quero que você pregue essa mensagem, porque as pessoas elas precisam ouvir a pregação do Evangelho por teu intermédio. Glória a Deus, meu amigo, minha amiga. Servir a Deus é um privilégio. É um privilégio quando o ser humano, por sua livre, espontânea à vontade, se prontifica em servir a Deus. É isso que Deus quer. Deus não quer nada mais, nada menos, meu amigo, minha amiga, do que a nossa vontade no que diz respeito a servir a Ele. As pessoas não estão a conseguir se converter porque, na maioria das vezes, as pessoas não têm interesse em se converter. As pessoas pensam que ser cristão é ser um religioso. Existe uma diferença entre ser religioso e ser um cristão. O religioso é aquela pessoa que, durante a sua vida, durante a semana, ele tem a sua vida cotidiana, normal, acorda, toma banho, a pessoa se veste, a pessoa come, a pessoa vai trabalhar, faz as suas atividades normal durante a semana, e no final de semana, quando a pessoa ela sente, dá na cabeça, dá na telha, a pessoa ela decide em orar, ou a pessoa ela decide em procurar uma denominação evangélica que é para congregar. Mas servir a Deus, meu amigo, minha amiga, está mais do que isso. Servir a Deus é ter uma vida de comunhão ativa com Deus regularmente, e ao mesmo tempo uma vida ativa de comunhão com Deus através da palavra de Deus e de praticidade na nossa vida diária. Haja visto que os homens que Deus usou no passado, como por exemplo, o que me veio na memória é o patriarca Abraão. Abraão, meu amigo, minha amiga, ele adorava a Deus no deserto, na tenda, debaixo das árvores, aonde a alma de Abraão ele carecia. Ele adorava a Deus em espírito, em verdade. Haja visto que Cristo ele falou isso para Nicodemos no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, no capítulo 4, quando está a falar a respeito do novo nascimento, ele declara dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em verdade. É exatamente isso, meu amigo, minha amiga. O Deus, o Criador do universo, ele é espírito. Ele é o Deus dos espíritos. E ele quer ter contato, ele quer ter comunhão comigo e com você. Nós não podemos ver a Deus porque ele habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu, nem capaz de ver. É pela fé. Servir a Deus é pela fé. A oração é pela fé. Se aproximar de Deus é pela fé. O que você precisa, o que eu preciso é mais nada menos do que crer, tomar decisão e se posicionar. E Deus, ele como nos deu o Espírito, e através desse Espírito humano que nós temos, é através dele que nós conseguimos nos comunicar com Deus. Glória a Deus. Também não hesite, meu amigo, minha amiga, a dar like, a fazer comentário, a se inscrever no canal que o Senhor Jesus já me deu, já está a caminho de 2 anos. O tempo passa rápido, meu amigo, minha amiga. Mas a vontade de Deus é que o Evangelho do Reino, ele tem que ser pregado a tempo e a fora de tempo. O que tem que ser glorificado aqui, o que tem que ser exaltado, meu amigo, minha amiga, não é o meu nome, não é o nome dos pregadores, não é o teu nome, mas sim o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos então ver o que o banquete que o Espírito do Senhor Jesus tem para nós, para este último dia, 30 de abril de 2023. Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, é com enorme e grande prazer que eu venho a Ti em oração, fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, prestar culto a Ti, exercer
o ministério que o Senhor colocou no meu coração a caminho de 17, 18 anos, que é de ser um missionário. O céu, Santo Deus, é o teu trono e a terra é o estrado dos teus pés. O Senhor é o Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Espírito. O Senhor é o Deus que é tão grande que não cabe no infinito, nem tão pouco os céus podem te conter, porque o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. O Senhor é o Deus que habita entre os contritos e abatidos de espírito. O Senhor mesmo declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia, eu era. O Senhor sempre era, o Senhor sempre existiu antes do nada, antes da criação do universo, antes da criação do teu reino, antes da criação dos anjos. O Senhor já estava lá, porque o Senhor é eterno, sempre existiu e sempre vai existir. A tua palavra declara dizendo que o Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. Diz a tua palavra que em ti, Santo Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam governos, sejam dominações. Todas as coisas foram criadas por ti e para ti, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Eterno Deus, o Senhor é o Deus que pode matar e o Senhor não vai preso, porque o Senhor declarou mesmo dizendo o seguinte, que a mim pertence a vingança. O Senhor é o Deus que fere, que mata a todos aqueles que te odeiam e ninguém pode se meter, porque o Senhor possui todo o poder. Por isso, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, vem, Santo Deus, me usar neste último dia do mês de abril de 2023, que o Senhor possa falar por intermédio de mim. Senhor Jesus, o Senhor mesmo declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade que ninguém vos ensine, mas o Espírito, Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito e ensinado. Eu quero ser, eterno Deus, neste dia, um instrumento usado nas mãos do Espírito Santo, que o Senhor possa falar por mim, que a minha matéria, eterno Deus, ela seja reduzida a nada, a cinza, mas que eu seja simplesmente um instrumento que o Espírito Santo possa falar por intermédio dele. É o que eu te peço. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levanta em minhas duas mãos aos seus. Peço que o Senhor repreenda os demônios, os espíritos malignos que têm cegado o entendimento dessas pessoas que têm visualizado, para que elas não consigam entender a pregação do Evangelho. Que esses espíritos malignos eles sejam repreendidos e que a tua palavra, Santo Deus, ela não volte vazia. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Toma a direção desta pregação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga comigo, glória a Deus, amém, graças a Deus. Para este dia, a palavra que o Espírito Santo tem para nós, glória a Deus, está no primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, glória a Deus, capítulo de número 13, vamos ler o versículo de número 24, versículo 24 até o 30, vamos ler do 37 até o versículo de número 43. Aqui o tema na Bíblia está mencionado na revista atualizada, a parábola do Jó. Diz assim o texto sagrado, versículo 24, preste atenção. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Versículo 27. Então, vindo, os servos do dono da casa lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Versículo 28.
Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Versículo 29 e 30. Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. 36 até o versículo número 43, diz o texto. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. 39. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Versículo de número 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino no topo todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. 42. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja e que o Espírito Santo fale por mim. Para este dia, a palavra que o Senhor Deus tem para nós, o tema da mensagem de hoje é sobre os filhos do reino e os filhos do maligno. Missionário, o que é que tem a ver esse tema, os filhos do reino e os filhos do maligno, com essa parábola do jogo que nós acabamos de ouvir? O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo número 13, no versículo de número 24 até o versículo 43, ele conta uma parábola sobre o trigo e o joio. Nós precisamos entender mais uma vez o que significa essa palavra parábola. Parábola como posso explicar? Parábolas são histórias que Cristo ele inventava para trazer uma verdade específica sobre o que vai acontecer ou sobre um propósito específico que ele quer definir, no sentido de fazer com que a multidão tenha simplicidade ou tenha facilidade em entender a pregação do Evangelho, o que o Cristo ele quer dizer. E no capítulo número 13, versículo 24, até o versículo 30 e do 37 até o versículo número 43, Cristo ele conta uma parábola sobre o trigo e o joio, dizendo o seguinte: olha, e Cristo contou-lhes uma parábola dizendo que o reino dos céus será semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo, o trigo nesse caso. Enquanto ele semeou a sua semente, ele foi dormir. E enquanto ele dormia, veio o inimigo e semeou o joio. O joio, eu fui pesquisar, é uma semente que é parecida com trigo, tem a aparência de trigo, mas não tem nada a ver com trigo, porque o trigo ele floresce com qualidade, e o joio ele floresce sem qualidade, e a toxina e o cheiro do joio é um cheiro tóxico que tem o poder de exterminar, de matar o trigo. E no versículo de número 25 diz que enquanto o trigo e o joio cresceram, os ceifeiros desse senhor, eles apareceram e disseram: olha, Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? Como é que apareceu o joio no meio deles? Aí o Senhor disse assim: olha, foi o inimigo quem fez isso, semeou o joio no meio do trigo, que é para sufocar o trigo. Aí os ceifeiros, os servos perguntaram para o Senhor: olha, queres que nós arranquemos o joio, a fim com que o trigo ele possa crescer sem problemas? O Senhor disse: não façam isso, para que vocês, arrancando o joio, vocês venham sem querer também arrancar o trigo. Deixa que eles cresçam juntos. Aí quando chegar o tempo, eu direi que é para vocês
recolherem os joios, juntarem ele em feixes e lançarem o joio no fogo, e o trigo vocês recolherem e guardarem no meu celeiro. Aí os discípulos, eles ouviram essa parábola, eles não entenderam nada. Aí eles foram perguntar: Senhor, nos explica o que quer dizer a parábola do trigo e do joio. Do versículo de número 37 até o versículo número 43, Cristo, ele dá uma explicação específica sobre a parábola do trigo e joio, dizendo o seguinte: que, olha, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. O inimigo que semeia a boa semente é Satanás, é o diabo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio, eles são os filhos do maligno. E Cristo, ele continua dizendo o seguinte: olha, que assim como ele continua dizendo que os ceifeiros que viram o joio a crescer no meio do trigo são os anjos, a ceifa, a colheita é a consumação, ou seja, é o fim desta era, ou é o fim do mundo. E ele declara dizendo o seguinte: que assim como os ceifeiros, eles no fim desta era, eles vão recolher o trigo e vão lançar no fogo, assim também será no fim do mundo, quando o Filho do Homem, ele dará ordem aos seus anjos e vão recolher aqueles que são joios e vão lançar ele na fornalha acesa, fazendo referência ao inferno. Ali haverá, Cristo, ele declara, choros, fazendo referência ao lago de fogo, ao inferno, ao lago de fogo. E ali haverá choros e ranger de dentes. E Cristo, ele termina dizendo o seguinte, que no versículo 43, que a boa semente, que são os filhos do reino, eles vão resplandecer como um sol no dia da recompensa. E ele termina dizendo o seguinte, que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Missionário, o que tem a ver os filhos do reino e os filhos do maligno? É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que o Cristo, ele fez uma definição do que irá de acontecer no futuro. É bem verdade que o campo, que é o mundo que nós vivemos, é um terreno que, a princípio, Deus, ele queria simplesmente que seja para o trigo, que são os filhos de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 12, Cristo, ele declara o seguinte, que, olha, a todos quanto receberam, né? O evangelista João dizendo que a todos quanto receberam a Cristo, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhos, de serem feitos filhas e filhas de Deus, os quais não nasceram da carne, os quais não nasceram da vontade do homem, os quais não nasceram do sangue, mas nasceram de Deus. Aqui nós vamos conhecer, meu amigo, minha amiga, as características dos filhos do reino e as características dos filhos do maligno. A palavra maligno, meu amigo, minha amiga, a palavra maligno significa aquele cuja a essência do seu caráter é má. A palavra maligno é utilizada, é numerada, é mencionada inúmeras vezes na Bíblia Sagrada para fazer uma referência a Satanás. A palavra maligno é uma palavra que diz respeito à personalidade de Satanás, como também diz respeito a todas aquelas pessoas que não fazem parte do reino de Deus, que não aceitaram Cristo, que não tomaram a decisão de viver para Cristo e cuja a essência do caráter dessas pessoas é idêntica a Satanás. Vamos começar pelas características das pessoas que são trigo, que faz referência aos filhos do reino. Os filhos do reino, meu amigo, minha amiga, são aquelas pessoas que nasceram de novo. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, entendem a palavra de Deus e tomam a decisão de vir para Cristo. Os filhos do reino, meu amigo, minha amiga, são aquelas pessoas, são os homens e as mulheres que passaram pelo processo da regeneração, do novo nascimento. É interessante que Cristo, quando Nicodemos ele veio ter com ele, e Nicodemos estava querendo discursar com Cristo, Cristo ele falou algo para Nicodemos interessante. Em verdade te digo, Nicodemos, que
Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino de Deus. Missionário, o que é nascer da água e do Espírito? Primeiro é passar pelo processo da regeneração, porque a regeneração é o processo do novo nascimento, e o novo nascimento é o ponto de partida para a vida espiritual, para a caminhada com Deus. As pessoas que são filhos do reino são aquelas pessoas que tomaram a decisão de abandonar a vida de pecado, a vida de desobediência, a vida de rebeldia, e se prontificaram em viver uma vida de obediência, de santificação, de santidade para Deus. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, o trigo que são os filhos do reino é a minoria, porque a minoria é que consegue ouvir a voz de Deus. A minoria é que tem desejo de se voltar para Deus, de viver a vida cristã. Haja visto que o mundo que nós vivemos é o campo que a palavra do Senhor fala que é o campo, que é o sistema dirigido e governado por Satanás. O sistema político, econômico, o sistema que está debaixo do pecado, que leva o ser humano a não ter tempo para Deus. Esse campo que é o mundo, que os filhos do reino também estão dentro, estão inseridos. Eles estão no campo, eles foram semeados aí, juntamente com o joio, mas só que eles, meu amigo, minha amiga, eles não vivem uma vida de pecado. Existe uma diferença de pecar, existe uma diferença de viver no pecado. O pecar, eu e você, a gente pode errar porque nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a errar, mas só que tem uma diferença. Quando a pessoa aceita Cristo, ela até pode errar, mas não é o instinto dela viver no pecado, porque o instinto dela é querer viver uma vida para Deus, é querer viver uma vida de pureza, de limpeza, de sinceridade, de santidade, é querer viver uma vida íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal. O trigo que são os filhos do reino são aqueles homens, aquelas mulheres que diariamente eles procuram ter comunhão com Deus através de uma vida de oração, através de uma vida de santidade, através de uma vida de devocional, uma vida devocional para Deus. E infelizmente os filhos do reino, meu amigo, minha amiga, são a minoria. São a minoria porque a maioria, que é o joio, que possui as características que faz parte do caráter de Satanás, que é a malignidade, eles, dentro do interior da alma do joio, dos filhos do joio, que são os filhos do maligno, dentro deles germina as obras da carne. O que é as obras da carne, missionário? As obras da carne são os defeitos da natureza do ser humano, que a palavra de Deus ele abomina, que Cristo ele quer que aquelas pessoas que querem vir para ele não pratiquem, porque as consequências será ser lançado na fornalha. Quais obras da carne, missionário? Que o apóstolo Paulo mencionou na epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo de número 19 até o versículo de número 22, quando ele declara o seguinte, que as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, pecados que corrompem o corpo, ou seja, pecados da área sexual. Esses pecados fazem parte da personalidade dos filhos do maligno. E os próximos defeitos que a palavra do Senhor ela diz que faz parte das características dos filhos do maligno são mau gênio, as suas peculiaridades que o apóstolo Paulo menciona, que são porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, invejas, brigas, facções, ou seja, problemas com a personalidade, aquela tendência em querer superar um ao outro, sentir ciúme, sentir inveja um do outro, querer trair, querer fazer aquilo que não presta, querer destruir a vida das pessoas através da língua, através das fofocas, através das brigas, através das discussões. As obras da carne, elas estão em vigor na vida daquelas pessoas que fazem parte, ou que são filhos do maligno. E a próxima que o apóstolo Paulo ele menciona
é no que diz respeito à alimentação, quando ele fala das bebedices e das glutonarias. Você vê que quando na parábola diz que quando os ceifeiros, que são os anjos de Deus, eles viram que porque o trigo ele foi semeado na noite enquanto o Senhor dormia. O inimigo, que é Satanás, ele veio e semeou, o inimigo, que é Satanás, ele veio e semeou o joio no meio do trigo. E quando os ceifeiros, quando os serventes do Senhor, eles viram aquilo, a primeira coisa que eles pediram para o Senhor é permitir com que o Senhor vá lá no campo e arranque o joio no meio do trigo e diretamente os lance no fogo para ser queimado. Mas o Senhor disse: não, deixa que eles cresçam juntos. É exatamente isso que está a acontecer nos dias de hoje. Deus, ele permitiu, meu amigo, minha amiga, que os cristãos, que aquelas pessoas que entregaram a vida para Cristo, que procuram diariamente ver uma vida de pureza, de limpeza, de santidade, afastada do pecado, Deus deixou que os seus servos, que os seus filhos, que as suas filhas vivam nesse mundo, juntamente com aquelas pessoas que não são cristãs, juntamente com aquelas pessoas que são trevas, juntamente com aquelas pessoas que são joios, que vivem no pecado. Por quê? Para que quando chegar o tempo certo da vinda do Filho do Homem nessa terra, o joio ele seja arrancado e lançado no fogo. É exatamente isso que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas ouvem a pregação do Evangelho. Por exemplo, você está a me ouvir. Os filhos de Deus, quando eles ouvem a palavra do Senhor, eles quando ouvem a pregação do Evangelho, diretamente o Espírito Santo ele consegue conectar com os filhos de Deus, que é para entenderem a pregação do Evangelho que está a ser citada e diretamente dar glória a Deus, conectar com Cristo e louvar a Deus pela mensagem. Mas já aquelas pessoas que não são povo de Deus, elas até ouvem. Infelizmente a maioria ouve, não entende a mensagem, uns ficam irritados e acabam por não querer mais ouvir a pregação do Evangelho. Mas só que eu tenho uma notícia para você, meu amigo, minha amiga. Você é joio. Você é joio. Você que fica irritado em ouvir um missionário a pregar, você não é trigo. Você não faz parte do celeiro que é os escolhidos do reino de Deus. Você vê que as pessoas que são filhos de Deus, eles têm prazer em ouvir a palavra de Deus. Eles têm prazer nas coisas de Deus. Mas quem não é filho de Deus, quem não faz parte do celeiro do Senhor, que faz referência ao reino de Deus, ao paraíso, essa pessoa, ela fica irritada. Ela fica aborrecida, porque a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, ela é como uma espada de 2 gumes que penetra no mais profundo do ser humano, para fazer separação entre o espírito e a alma, entre a junta e as medulas. É mais apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos do homem. A palavra de Deus ela só penetra no coração daqueles que são trigo. Quem é joio, quem não quer ser trigo, ou quem é joio, quem vive no pecado, quem vive nos prazeres que esse mundo, que essa vida oferece, então será lançado no fogo. Será lançado no fogo. Você que está a me ouvir, você que vive no pecado, você que é adúltero, você que é adúltero, você que é fornicário, você que é ladrão, você que é mentiroso, você que é homicida, você que vive sempre praticando as obras do maligno que é Satanás, você é candidato a ser lançado na fornalha de fogo. Por isso, meu amigo, minha amiga, Cristo, ele irá de fazer justiça. Você vê que o Senhor ele é misericordioso demais. Ele poderia muito bem naquele instante, quando os seus serventes disseram para ele: vimos o joio que está crescendo no meio do trigo. Deixa nós ir lá no campo arrancar o joio e lançar diretamente no fogo. Mas o Senhor, como tem um coração amoroso, como acredita que o joio ainda pode se transformar em trigo, ele disse: não, deixa eles crescerem junto. É exatamente isso que tem acontecido hoje no mundo de hoje.
Tem muitas pessoas que debocham do evangelho. Tem muitas pessoas que debocham do cristianismo. Tem muitas pessoas que se desviaram do caminho de Deus. E hoje são mundanos, hoje são pagãos, hoje são pessoas completamente 100% apaixonadas por esse mundo, vivem de festas, vivem de uma vida de risadas, de brincadeiras, de gargalhadas, não querem falar de Deus, não querem parar de ver no pecado, não querem parar de viver uma vida de distração, não querem ter compromisso com Deus. Você está a ser candidato a ser lançado na fornalha de fogo, na fornalha acesa, na fornalha acesa. Que o Espírito Santo tenha misericórdia da tua alma, porque tem muitas pessoas que ouvem o missionário a pregar, que dão risadas, que dão gargalhadas, que pensam que pregou o evangelho é uma brincadeira. Você não sabe, meu amigo, minha amiga, o castigo, a punição, o juízo que Deus reservou para todas aquelas pessoas que vivem no pecado. Você pensa por que o Senhor é misericordioso? O Senhor é misericordioso porque Ele sabe que a sua ira é como fogo que queima, 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 queima. E ninguém pode apagar. No capítulo de número 66 do livro do profeta Isaías, no versículo de número 24, tem algo interessante, Deus falando o que Ele faz com aquelas pessoas que se rebelaram contra Ele. Ele declara dizendo o seguinte, olha aqui, olha, sairão e verão os cadáveres de todos aqueles que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá. O seu fogo nunca se apagará, falando do inferno, e serão repugnância para toda a humanidade. Olha, meu amigo, minha amiga, o inferno é uma representação visível da ira de Deus. Da ira de Deus, assim como os céus, o celeiro, o paraíso, é uma representação visível do amor de Deus. Olha, as pessoas não têm ideia, não fazem imaginação do que é o céu, do que é o paraíso. O apóstolo Paulo, ele esteve lá em espírito uma vez, ele declarou dizendo o seguinte, olha, aquilo que o olho não ouviu, que o ouvido não ouviu, e que não subiu em coração do ser humano, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Ninguém tem noção, meu amigo, minha amiga, da eternidade de glória, da eternidade de glória que Deus preparou para todos aqueles que o amam. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele tenta descrever, utilizando a linguagem humana, do que é o céu, do que é o paraíso. Ele tenta descrever, mas é muito mais do que aquilo que ele estava a tentar revelar. Porque o apóstolo Paulo, ele, quando foi arrebatado em espírito aos céus, à eternidade no reino de Deus, ele não conseguiu falar. A única coisa que ele conseguiu falar é o seguinte, que olha, eu conheço o homem, se no corpo eu não sei dizer, se fora do corpo eu não sei dizer, que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícita aos homens de falar. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? O reino de Deus, as maravilhas, a glória, o majestoso brilho que é o reino de Deus, o ser humano não tem a condição de especificar, porque é uma eternidade de glória que Deus reservou para todos aqueles que são trigo e que lhe amam. Assim como também, meu amigo, minha amiga, o inferno, que é uma representação visível da ira de Deus, é o lugar do maior sofrimento inimaginável que o ser humano jamais imaginou. A princípio, o inferno não foi criado para o ser humano. Você sabia que o inferno não foi criado para o ser humano? Deus, ele não criou o ser humano, porque Deus, quando ele fez Adão, foi já com o pensamento de Adão viver na eternidade. O inferno foi criado para todos aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, que está mencionado no livro de Gênesis, capítulo número 6, aqueles anjos que se corromperam, que se contaminaram com as filhas dos homens, mas com Lúcifer. O inferno foi criado para esses anjos que se rebelaram contra Deus e que Deus o aprisionou e reservou eles para o Tártaro. Sabias onde é que veio, meu amigo, minha amiga? O pensamento, a imaginação de Deus de fazer o inferno. Foi quando houve rebelião nos céus. Porque no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo de número 18, Cristo, ele fala dizendo o seguinte, que olha, eu vi Satanás caindo dos céus como um relâmpago. Ou seja, a partir do momento que Satanás ele caiu, não caiu só Satanás.
Caiu Satanás e a terça parte dos anjos que seguiram ele, que se rebelaram, que segundo a palavra do Senhor, diz que eles caíram nos mares. Porque no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, tem algo interessante que está mencionado lá. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. O que é que tirou o missionário? A terra da sua forma e fez com que ela se tornasse vazia. Foi exatamente a queda de Lúcifer, de Satanás, juntamente com essa terça parte dos anjos. E diz algo interessante, que o Espírito de Deus pairava, se movia. Por que é que o Espírito Santo ele vai se mover, ele vai pairar sobre as águas? Revelação de Deus, muito simples. Porque quando eles caíram, o Espírito do Senhor segurou esses anjos que se rebelaram contra Deus nas águas, para eles não irem muito longe, enquanto Deus ele estava a criar as profundezas, Deus estava a criar o abismo, Deus estava a criar o inferno, para depois aprisionar esses anjos. O inferno, meu amigo, minha amiga, não foi criado para o ser humano, foi criado para Satanás e os seus anjos. Mas por causa do pecado, por causa da multiplicação da iniquidade no coração do ser humano, por causa das pessoas não quererem se voltar para Deus, por causa das pessoas fazerem a escolha de se tornarem joio, e viverem no pecado e serem filhos do maligno, então o inferno ficou reservado para todas aquelas pessoas que não querem se voltar para Cristo. Você vê que Deus, Cristo, o Filho do Homem, ele mandará os seus ceifeiros, os seus colaboradores, que são os seus anjos, que é para separar, que é para tirarem o joio, que são aquelas pessoas que vivem no pecado, que são aquelas pessoas que estão a morrer sem Deus, que é para lançar eles na fornalha acesa, fazendo representação do inferno. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? O inferno é um lugar terrível. Essa palavra inferno, meu amigo, olha, faz um bom tempo que eu nunca mais falei Faz um bom tempo que eu nunca mais falava sobre o inferno, mas se o Espírito Santo ele quer me fazer relembrar por causa dessa mensagem que ele me deu, então vale a pena relembrar mais uma vez, falar sobre o inferno. Essa palavra inferno, ela vem do grego, que significa infernos, e ela é mencionada 4 vezes na Bíblia Sagrada, com significados diferentes. No Antigo Testamento se encontrava a primeira palavra, que é Sheol, que é mencionado 62 vezes no Antigo Testamento, que significa lugar de sepultura, lugar de profundeza. E a segunda palavra sobre o inferno que é mencionada é a palavra Be-Rinom, ou Vale de Rinom. Sabe o que é o Vale de Rinom, meu amigo, minha amiga? O Vale de Rinom era o lugar onde eram sacrificados corpo de crianças, e costumava-se usar o fogo, que é para manter a fornalha acesa. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? A segunda desculpa. A segunda palavra é Gena. Essa palavra Gena significa Rinom, que vem do Vale de Rinom, que era o lugar onde era sacrificado o corpo de crianças para o deus Moloque. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Cristo ele falou sobre o que acontecia naquele vale, para dar uma representação visível do que vai acontecer no inferno. Porque no livro de Isaías nós temos Deus falando, no versículo 24, sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá. Preste atenção. Cristo ele falou no Evangelho de Marcos, se eu não estou enganado, no capítulo de número 40, versículo 47, 8 e 55, se eu não estou enganado, fala que o bicho não morre. Está entendendo isso, meu amigo, minha amiga? É um lugar terrível. É um lugar terrível que o bicho não morre. E Deus ele continua a dizer o seguinte, olha, verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá. E o seu fogo nunca se apagará. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? Lugar que o bicho não morre, que o fogo não se apaga. E Deus quer para atormentar mais. Deus ele criou o inferno, que é o elemento químico que serve para manter o fogo aceso.
algo que se passava no Vale de Rinom, porque isso se situa no sudoeste de Jerusalém, era um lugar onde era lançado o lixo da cidade, onde era lançado o corpo de pessoas que eram figuras tétricas, ladrões, bandidos, pessoas que haviam cometido erros graves contra a sociedade. O corpo deles era lançado aí. E eles usavam o enxofre que é para manter o fogo do Vale de Rinom aceso. Tá entendendo, meu amigo, minha amiga? Cristo ele usou o exemplo do que acontecia no Vale de Rinom, da maneira como é que as pessoas eram queimadas, o lixo da cidade, juntamente com o corpo das pessoas que eram figuras repugnantes, que é para especificar o que vai acontecer no inferno. E o inferno, meu amigo, minha amiga, não é o fim. Você vê que o Senhor, ele mandará aos seus ceifeiros, que são os seus anjos, que é para lançar na fornalha acesa o joio, que são os filhos dos malignos, que são aquelas pessoas que não querem Cristo, que não querem se voltar para Deus, aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas nunca tomam a decisão de vir para Cristo, estão aprisionados pelas obras da carne que eu acabei de citar há algumas horas atrás: a prostituição, a impureza, a lascívia, a feitiçaria, a idolatria, as porfias, os ciúmes, a ira, a invejas, as bebediças e glutonarias. São aquelas pessoas que estão aprisionadas pelo homicídio, pela vontade de fazer aquilo que não presta, mentirosos, conforme diz no livro de Apocalipse, dizendo que cabe, porém, que quanto a todos abomináveis. Sabe o que é abomináveis? Toda prática nojenta aos olhos de Deus, no que diz respeito à sexualidade, no que diz respeito a todo tipo de prática imoral, além do normal, nível elevado. A palavra de Deus define como abominação. Estou a fazer referência às práticas repugnantes sexuais sujas, ao homossexualismo, ao lesbianismo, à necrofilia, à pedofilia, à masturbação, à corpofilia, à orofilia, tudo que é abominável, tudo aquilo que é repugnante, porque é aquilo que eu falei, meu amigo, minha amiga. O comportamento, esse tipo, as práticas que você está a ouvir aqui, meu amigo, minha amiga, reina no coração daquelas pessoas que são joio, no coração daquelas pessoas que não querem se voltar para Cristo. A prática repugnante, abominável, reina no coração dessas pessoas. Homicídio, sabe o que é homicídio? Matar pessoas inocentes, que é para a pessoa se beneficiar. O homicídio é obra da carne. Isso aconteceu com o rei Davi, que Satanás tinha tomado o coração dele e ele tinha possuído a mulher do seu empregado Urias. Ou seja, quando a pessoa é joio, meu amigo, minha amiga, ela comete as obras do maligno. As obras do maligno. E o final, meu amigo, minha amiga, será no lago de fogo. Olha, é no lago de fogo que Deus ele irá de destruir a todos aqueles que são joios. Você vê que o Senhor ele vai mandar para os seus colaboradores, para os seus ceifeiros, que são os anjos de Deus. Como é muita gente, os anjos eles vão separar o trigo do joio, o bom dos maus. Olha, isso para fazer referência também, meu amigo, minha amiga, o dia do juízo final. Sabia disso? Sabia que no dia do juízo final, Deus ele preparou para todas aquelas pessoas que não são cristãs ou que abandonaram a Deus, que morreram sem Deus. No dia do juízo final, conforme é mencionado no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo número, dizendo que multidões que dormem no pó da terra irão de ressuscitar. Uns irão de ressuscitar para a vida eterna, fazendo referência ao trigo, que serão recolhidos e colocados no celeiro do Senhor, e outros para desprezo, horror e vergonha eterna, fazendo referência aos ímpios. Porque o dia do juízo final, meu amigo, minha amiga, o trigo não estará presente. Aquelas pessoas que são trigo, aquelas pessoas que viveram para Deus, não estarão no dia do juízo final. Eles estarão no outro lado, estarão no tribunal de Cristo, que é para receber recompensa, que é para receber coroa. Porque Cristo, no versículo 43 do Evangelho de Mateus, capítulo 13, falam que os que são trigo, os salvos, eles vão resplandecer como o sol
da justiça. Está a entender, meu amigo, minha amiga? Está a entender? E no livro de Apocalipse, falando a respeito ainda sobre o dia do juízo, fala sobre, fala que muitos que dormem no pó da terra irão de ressuscitar, e ele fala sobre os grandes, os pequenos. Quem são esses missionários? Que a palavra do Senhor, esses mortos que a palavra do Senhor ele define como grandes. São aquelas todas as pessoas que, enquanto estiveram vivos aqui nessa terra, fizeram história. Estou a me referir de presidentes que morreram sem Deus, de cantores, de reis, de figuras de esportistas que foram muito reconhecidas, de músicos, de figuras públicas, de todas aquelas pessoas que conseguiram espaço nesse mundo e que conseguiram brilhar neste mundo, conseguiram a glória deste mundo, mas não conheciam a Deus. A palavra do Senhor define essas pessoas como grandes. Estou a falar de muitas figuras tétricas que morreram sem Deus. Posso até mencionar, por exemplo, o nome de grandes figuras que fizeram troticidade durante as histórias, mas que não conheciam a Deus, como por exemplo Napoleão Bonaparte, Hitler, Idi Amin do Ghana, várias figuras importantes, de pessoas que eram tétricos, que praticaram troticidade, que mataram inúmeras pessoas enquanto viveram nessa vida. A palavra do Senhor define essas pessoas como grandes. E diz que tanto os grandes como os pequenos, eles apareceram diante do trono branco. E livros serão abertos. Cristo ele falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 36, não estou enganado, diz o seguinte, olha, pelas palavras, de toda a palavra ociosa que os homens falarem, irão de prestar contas no dia do juízo. Aqui tem uma das primeiras sentenças para aquelas pessoas que são joio. As pessoas serão julgadas pelas suas palavras, pelo aquilo que falaram e também pelas suas ações. Cristo, ele, quando conta essa parábola do trigo e joio, ele está fazendo uma referência do que irá de acontecer. Porque se você não sabia, meu amigo, minha amiga, esses céus que nós visualizamos, eles vão envelhecer. Porque a palavra diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor nunca passará. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, de Gênesis até Apocalipse, irá de se cumprir no tempo certo e no tempo de Deus. Mas a pergunta que o Espírito Santo ele tem para você: você é trigo ou você é joio? O missionário acabou de partilhar, nós acabamos de ouvir aqui as características das pessoas que são joio. Praticam as obras da carne, vivem no pecado, não querem se converter, gostam desse mundo, gostam de viver a vida de distração que esse mundo oferece e não têm prazer de vir para Deus. As pessoas que são joio não gostam de orar, não gostam de ler a Bíblia, não gostam de viver uma vida para Deus, não gostam de ser fiéis, não gostam de fazer aquilo que é certo. O instinto das pessoas que são joio é uma vida de distração, é viver no pecado, são apaixonados, são apegados às obras da carne. Uma das obras da carne que o Espírito Santo me trouxe na memória que afetou muito essa geração que nós vivemos hoje, essa juventude, é a sexualidade, é a imoralidade sexual. A juventude de hoje, do presente século XXI, ele são apegados aos desvios sexuais, aos problemas da sexualidade. Olha, se você não tomar a decisão de se voltar para Cristo, a fornalha acesa está reservado para você. Eu tenho que ser sincero e honesto contigo, meu amigo, minha amiga. Se você não tomar a decisão de vir para Cristo Jesus e não parar de viver no pecado, a sentença será o lago de fogo. Não é a vontade de Deus que as pessoas vão para o inferno. Não é a vontade de Deus que as pessoas sejam lançadas na fornalha de fogo. Você vê que os anjos de Deus, quando notaram que o joio estava crescendo no meio do trigo, diretamente eles disseram para o Senhor assim: queres que nós arranquemos o joio, que são os filhos do maligno, são aquelas pessoas que não conhecem Cristo, e lançamos eles, amarramos eles em feixe e lançamos no fogo. O Senhor, como é amoroso, disse: não façam isso.
deixam eles crescerem juntos. Ou seja, o Senhor ele acredita ainda que uma grande multidão ainda pode se converter. Porque, meu amigo, minha amiga, o fim da colheita, o fim da era, fala da consumação, fala do fim do mundo. Cristo, ele irá vir em muitas etapas para salvar a igreja, para fazer justiça. Deus ele não pode destruir esse planeta, Deus ele não pode lançar fogo e enxofre nesse planeta, sendo que os seus filhos estão presentes nessa terra. Você vê que quando Deus ele queria destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, naquele tempo já havia um homem justo que era Abraão, e Abraão era amigo de Deus. E Deus ele falou, eu não posso destruir aquela cidade que vive no pecado que é Sodoma e Gomorra, e escondendo isso para o meu amigo Abraão. E Deus falou com Abraão, e Abraão, quando ele ouviu da boca de Deus que Deus ele vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão ele se lembrou do seu familiar, do seu membro familiar que era Ló. Ele falou para Deus, olha, destruirás o justo com o ímpio, como se justo fosse igual ao ímpio. Deus ele entendeu o que Abraão queria. Deus ele falou, olha, se eu encontrar naquela cidade 50 justos, por amor dos 50, eu não vou destruir aquela cidade. E aí Abraão ele ousou, ele começou a fazer desafio, até que ele reduziu o que para um justo naquela cidade. E Deus ele enviou os seus anjos, glória a Deus, como vai acontecer no fim desta era. Deus ele enviou os seus anjos, um símbolo do que irá acontecer no fim do mundo. Deus ele enviou os seus anjos que é para arrancarem Ló daquela cidade. É exatamente isso que irá acontecer. Deus ele irá vir, Cristo ele irá vir arrebatar a igreja. Sabe o que significa a palavra arrebatamento? Uma definição que me veio na memória. Ser tomado com violência, ser arrancado com violência. A palavra de Deus ela diz como um abrir e fechar de olhos. A ciência ela já observou, ela já pesquisou quanto tempo dura um piscar de olho, 1/1000 do segundo. Sabe o que é isso, meu amigo, minha amiga? Um rapto. Os cristãos verdadeiros serão raptados. Primeira palavra de Deus, ela declara, Paulo ele declara na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19 até o versículo 16, 17 até o versículo 20, fala sobre o arrebatamento. Ele declara dizendo o seguinte, olha, na verdade nem todos dormiremos. Primeiro ele fala que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que ficarem vivos serão arrebatados, serão raptados. E eu tenho uma triste notícia para você, meu amigo, minha amiga, que gosta desse mundo. Olha, o arrebatamento será um rapto. Não se terá tempo para se despedir, pai, mãe, esposa, esposo, filho, filha, empregado, colega, patrão. Será um rapto. Será um rapto. E nós estamos a ver um tempo que as pessoas vivem como se essa promessa nunca iria de acontecer. Olha, tudo que está escrito na palavra do Senhor já aconteceu. Falta só a vinda do Messias. Mas é aquilo que eu acabei de falar, que o Espírito Santo está falando comigo e com você. O Senhor ele é misericordioso. Ele está a dar tempo. Ele se quisesse, ele já poderia arrancar o joio do meio do trigo, que são os filhos do maligno, e lançar eles diretamente no inferno. Mas o Senhor está a dar poder, ele está a dar espaço. Mas eu tenho uma triste notícia para você. Muita gente vai ficar. Muita gente vai chorar. Muita gente irá de ser lançada no inferno, sim, porque as pessoas não querem Deus. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. As pessoas não querem parar de viver no pecado. As pessoas não querem parar de ser adultas, de ser fornicados, de ser ladrões, de ser mentirosos. As pessoas não querem parar de viver no pecado. A sentença que está reservada para os rebeldes é a fornalha de fogo. E fala que ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que é ranger de dentes? Tem uma doença que chama granizo. Uma doença que a pessoa fica a mexer os dentes sem parar. É exatamente isso que irá acontecer no inferno. Cristo ele falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo número 28, dizendo o seguinte sobre o inferno. Dando uma luz sobre esse lugar, de cá diz o seguinte, olha aqui. Nós não devemos temer
aqueles que matam o corpo. Deus ele fez o ser humano dotado de 3 elementos: corpo, alma e espírito. Missionário, me explica que nós somos dotados de corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo, depois na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 20, diz o seguinte: ora, o mesmo Deus de Pai vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados puro, íntegro e irrepreensível até a vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo. O ser humano é o único ser que Deus criou que pode viver aqui nessa terra e pode ver uma vida depois da terra, ou seja, uma eternidade perto de Deus ou uma eternidade longe de Deus. Cristo ele diz que não devemos temer aqueles que matam o corpo, porque depois não pode mais fazer nada, mas sim devemos temer aquele que tem o poder, preste atenção, de lançar no inferno, de destruir no inferno tanto o corpo, de lançar no inferno tanto o corpo como a alma do ser humano. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? O corpo é a parte física que nos dá possibilidade de poder se comunicar com o mundo exterior. A alma, a sede da inteligência, que é responsável pela inteligência, pela vontade própria, pelos sentimentos. É por isso que você vê que no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, tem algo interessante. Diz que Deus, quando ele falou para Samuel sobre a escolha do novo rei, ele declara o seguinte: olha, Samuel, o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas Deus ele olha o coração. O coração aqui não está falando do órgão onde circula o sangue, não. Está falando da alma, a sede da personalidade, da inteligência, da vontade própria, dos sentimentos. Deus ele está mais preocupado, meu amigo, minha amiga, não com a tua aparência física, porque é triste, mas essa é a realidade. Hoje vivemos um tempo que as pessoas do sexo feminino como as pessoas do sexo masculino, eles se empolgam, as pessoas se empolgam com a beleza física. Mas Deus ele não olha pela sua beleza, pelo esse teu cabelo. Por você, rapariga, fica empolgada pelas curvas do seu corpo, pela tua beleza física, pelo que você tem, pelo que você não tem. Deus ele não está aí. Deus ele não aceita, não reconhece a aparência do homem. Mas Deus ele olha para a sede da personalidade que é uma. Deus ele está preocupado com aquilo que você pensa, deseja e sente. E Deus ele, quando ele olha para a maioria, Deus ele vê joio. Deus ele vê joio. Deus ele vê as obras da carne em vigor na vida de muitos homens, de muitas mulheres, porque Deus ele não olha pelo que nós somos por fora, mas sim o que nós somos por dentro. O Espírito que Deus ele nos deu, que a lei que aprova e reprova a nossa conduta, é uma da função do Espírito, falando da consciência, da intuição, é que nos dá acesso, que é para ter sensibilidade da realidade da vida, da existência. É por isso que, glória a Deus, é por isso que você vê, meu amigo, minha amiga, que na parábola do homem rico e do mendigo Lázaro, Cristo ele nos traz uma outra revelação da realidade da vida após a morte. Você vê que aquele homem, quando ele estava no inferno, quando a sua alma ele estava no inferno, ele teve pleno domínio de consciência de quem ele é, de quem ele era e o que é que ele levou a parar naquele lugar de tormento. Você vê que na comunicação que ele teve com Abraão, ele estava em pleno domínio de consciência, se lembrou que tinha 5 irmãos, se lembrou o que é que levou a parar para... É exatamente isso que está acontecendo. Você vê que ninguém, meu amigo, minha amiga, vai ter desculpa diante de Deus. Ninguém vai dizer no dia do juízo final, ou depois que está a morrer, está a ser julgado, Deus, o Senhor tinha que se revelar, o Senhor tinha que ter se manifestado, eu tinha que te ver. Olha, a palavra de Deus declara na Epístola aos Colossenses que as coisas que existem fiquem, para que os homens fiquem inexcusáveis da existência de Deus. Ou seja, a natureza, os oceanos, os céus, os planetas, os animais, o vento, a fome. Você não vê fome, mas você sente a fome. Você não vê o vento, mas você sente o vento. Você sente o calor. Você sente o vento, você sente o calor. Tudo isso, meu amigo, minha amiga, é uma prova irrefutável da existência de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga,
A palavra de Deus, ela declara, dizendo que, olha, quem tem ouvido, ouça. Você só não quer ouvir se você não quiser. Se você quer mudar de conduta, se você quer se converter, se você quer ser trigo, você irá de ser trigo. Mas você tem que se posicionar, você tem que tomar decisão. Deus, ele só pode operar o milagre da regeneração do novo nascimento. Só pode acontecer na sua vida se você tomar decisão. Se você tomar decisão, você vai deixar de ser joio e você vai passar a ser trigo. Porque o trigo que fala dos cristãos, das pessoas que passaram pelo processo do novo nascimento, tem prazer na vida de oração, na vida de comunhão com Deus. Toma a decisão, meu amigo, minha amiga, porque o Senhor é misericordioso. Ele poderia muito bem dizer para os seus anjos arrancarem o joio já e lançarem ele no fogo. Mas o Senhor, ele veio buscar e salvar o que está perdido. Ele disse, não, não, não. O Senhor, ele acredita que o joio, que são aquelas pessoas que não querem Deus, ainda podem se converter. Que é você que está me ouvindo. Você ainda pode se converter. Mas você tem que tomar decisão, porque, meu amigo, minha amiga, o dia de amanhã você não sabe. Você não sabe o dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus. Você pode dormir e não acordar mais. E não acordar mais com muitos que morreram a dormir. Sabia disso? Então, toma a decisão de ser trigo, de se voltar para Cristo. Espero que essa palavra que o Espírito Santo me levou a partilhar com vocês sobre os filhos do reino, que são as pessoas que são trigo, e os filhos do maligno são as pessoas que são joio, possa nos levar à reflexão. A vinda do Senhor será como um ladrão da meia-noite. O Senhor não vai avisar para ninguém, mas quem acredita na Bíblia Sagrada, quem está sempre em comunicação com a Bíblia Sagrada e com o reino de Deus, irá de escapar da sentença que o Senhor irá de enviar no fim desta era, falando da colheita. Amém? Vou fazer a oração. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por essa mensagem que o Senhor me iluminou, para partilhar com essa pessoa que irá de visualizar essa mensagem. É bem verdade que a mensagem ela não é minha. A mensagem é uma inspiração, iluminação do Espírito Santo que Ele me deu para falar com essa pessoa. É bem verdade, Senhor Jesus, que não é fácil ser cristão. As pessoas ouvem o missionário a pregar, as pessoas ficam impactadas, mas infelizmente muitos não conseguem tomar a decisão de se posicionar, de mudar de vida, de vir para Cristo. O Senhor é quem faz a obra da regeneração. Por isso eu quero lhe pedir, Senhor Jesus, que o Senhor convença esse homem, essa mulher, do pecado, do juízo e da justiça. E ajuda ele a se posicionar, e ajuda ele a tomar decisão de se voltar para Cristo. Obrigado, Senhor Deus, que por essa pregação que o Senhor me deu, que ela possa impactar, que ela possa mudar a vida dos ouvintes, e que o teu nome, como sempre, ele seja exaltado e glorificado. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. É como você ouviu, meu amigo, minha amiga. Eu não passo mais do que um instrumento nas mãos de Deus. A palavra, ela não é minha. A palavra é do Espírito Santo. Eu não passo mais do que um trigo que foi semeado pelo Senhor. Por isso, meu amigo, minha amiga, vamos tomar decisão. Se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus te ama. Então, se posiciona, toma a decisão e continua ouvindo a palavra do Senhor. O Espírito irá de te ensinar a ser um cristão. Desejo a vocês um bom final de semana. Que esse final do mês, Deus ele possa abençoar você ricamente. E que o próximo mês você possa ser uma pessoa melhor. Viva o Evangelho. Busque a Deus e o Senhor irá de te salvar. Tem inúmeras mensagens que Deus tem me levado a falar sobre relacionamento com Deus. Pesquisa nos meus históricos e Deus ele irá de te abençoar. Deus abençoe você. Tenha um bom final de semana. Um forte abraço e lembra-te, quem tem ouvido ouça. Se você está ouvindo porque o Senhor te ama e Ele não quer te lançar na fornalha sem antes dar a oportunidade de você se converter. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Até a próxima mensagem que o Espírito Santo irá de me levar a partilhar com vocês.
Até a próxima. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau.